E aí galerinha, meu nome é Fernando Herman e neste vídeo a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação com Java, Sockets e banco de dados MySQL. No entanto, hoje a gente vai desenvolver uma aplicação em Android Studio que vai conectar nesse servidor Socket que já foi desenvolvido nos vídeos anteriores. Tá? Então nós temos dos vídeos anteriores o nosso resultado que nós temos um servidor rodando. Esse servidor então recebe conexão da nossa aplicação, que também foi desenvolvida em Java dentro do NetBeans, e essa aplicação, por enquanto, ela está mostrando somente uma listinha de bicicletas que a gente tem cadastrada no nosso banco de dados, lá no MySQL. O que a gente vai desenvolver, então, uma aplicação em Android Studio, que conecta nesse servidor Socket, e que também mostra uma listinha de bicicletas. Então, o primeiro passo aqui, vamos criar um novo projeto no Android. Não vou adicionar activity nenhuma, vou adicionar tudo na aplicação depois. E aqui vamos chamar ela de Bike Cliente. Vou colocar ela dentro da pastinha Android Studio Projects, Bike Cliente. API level mínimo 4.4, finish. Ok, está compilando a aplicação, ela já foi criada, então aqui eu estou vendo a estrutura do meu projeto como Android, e aqui dentro então a gente tem que começar a criar a estrutura do nosso projeto. Tá? A primeira coisa quando se trata de uma aplicação Socket que fica encaminhando objetos de um lado para o outro, a gente precisa garantir que os objetos que estão sendo enviados de um lado para o outro sejam da mesma classe, que eles sejam iguais. Se vocês estiverem lembrados lá da nossa aplicação desenvolvida dentro do NetBeans, a gente tem uma pasta que nós chamamos de Model Domínio. Essa pasta, esse pacote ele é igual tanto na nossa aplicação cliente, quanto na nossa aplicação servidor. Ela tem o mesmo nome e tem os arquivos ali dentro, o bike, o arquivinho bike, e também a marca. Está aqui. Então a gente precisa garantir que este pacote ele também exista lá dentro da nossa aplicação do Android e tenha as mesmas classes. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um pacote lá dentro do Android do meu projeto. Então clico o botão direito aqui em Java, novo packaging. Aqui eu digo que ele está abaixo do main Java. Ok. O nome do meu pacote vai ser Model Domínio. E ele cria, então, acaba criando na mesma estrutura, né? A gente não pode criar ali dentro aqui do com example bike cliente, porque ele precisa estar na mesma estrutura e na mesma hierarquia que dentro da nossa aplicação do Java. Então ele está direto na aplicação, ele não está em subdiretórios, né? Não está em subpacotes. Então aqui dentro deste módulo domínio eu preciso então colocar as duas classes. Aqui não funciona copiar de um lado para o outro, então o que eu posso fazer? Eu posso abrir a pasta onde esse meu projeto está e posso copiar esses dois arquivos Java ali para dentro. É isso que eu vou fazer. Então primeiro eu vou abrir a pastinha do NetBeans Projects, copiar lá do servidor. Arquivos copiados, vamos para a pasta do Android Studio, dos projetos, Bike Cliente, app, source, main, Java. Aqui nós vamos então colocar dentro de módulo domínio, Ctrl V. E no momento que eu colo aqui, esses dois arquivos Java já aparecem aqui dentro do Android Studio. O que acabou acontecendo é que lá nos dois projetos que foram criados nos vídeos anteriores, a gente não colocou o nome do pacote como Model Domínio, a gente colocou como Mode Domínio. Então eu vou pegar e alterar tudo para Model Domínio de todos os meus arquivos. E também vou alterar isso lá no servidor e também na aplicação cliente, para que a gente tenha o mesmo nome de pacote em todas as aplicações e todos os projetos. Então vou clicar o botão direito em cima do nome do pacote no servidor, Refactor, Rename, vou chamar ele de Model Domínio, refatorar, ok, mudou o nome do pacote. A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima na aplicação cliente,
vou mudar o nome do pacote para model domínio. Ok? Agora então temos o pacote igual em todos os nossos projetos, com o mesmo nome. Então, continuando aqui dentro do Android Studio, já temos então a nossa pastinha com duas classes de domínio aqui, bike e marca. Observem que eu fiz uma cópia, né, e este código já está aqui funcionando. Tá? O nosso próximo passo agora, a gente precisa criar um outro pacote, que vai ser o pacote, se eu voltar aqui, eu preciso também de um pacote controller, que é aquele que vai conseguir controlar a conexão com o nosso servidor socket. Então aqui eu vou, de novo, clicar o botão direito em Java, Package, botar ele em app source main Java, ok, nome do pacote, controller. Vamos deixar esse pacotinho aqui sem nenhuma classe por enquanto, que a gente precisa de uma outra classe antes implementada, que é a classe do informações app. Cria uma outra classe, vamos criar essa classe dentro aqui do pacote da nossa aplicação, né, do nosso projeto. Então clico o botão direito ali em cima da aplicação do projeto, Java Class. O nome dessa classe vai ser informações app e ela vai herdar características da classe application. Ela vai herdar essas características porque a gente vai usar essa classe para conseguir trocar informações entre as várias classes que a gente tem dentro da nossa aplicação. Aqui dentro de informações app, a gente vai declarar atributos, que são os atributos responsáveis por fazer a conexão com o socket. Então, esses atributos eu vou colocar eles como público, para não precisar fazer getter e setter deles. Então, public socket. Vou declarar também os objetos de entrada e saída, o output stream e o input stream. Depois de terminar a classe informações app, a gente tem que informar essa classe dentro do nosso arquivo de manifesto. Então, aqui dentro da tag application, a gente informa name, informações app. Agora, então, a nossa aplicação Android sabe que essa classe informações app é o nosso application. Próximo passo, a gente cria a nossa classe responsável por fazer a conexão com o servidor socket, também por ter implementado todos os métodos que fazem essa comunicação. Então eu clico aqui o botão direito em controller, nova classe, conexão controller. Essa classe conexão controller, então a gente vai declarar um atributo, um objeto dela, né, de informações app, info app. A gente vai declarar aqui um método público que vai ser chamado então pelas outras classes, ou pelo menos pela primeira classe, pela primeira tela que vai abrir no nosso sistema, então que vai chamar esse método para fazer a conexão com o servidor. Então esse método que a gente for implementar é chamado somente uma vez dentro da nossa aplicação, que é o método que vai fazer a conexão com o socket. Então o nome do método é conectar. Como é uma comunicação e pode ocorrer, né, alguma exception, então a gente coloca isso tudo dentro de um bloquinho try-catch. Vou imprimir, se der algum erro, né, print stack trace. E vamos imprimir se der, né, que a gente está conectando no servidor. O que a gente vai fazer nessa conexão? Então, o nosso infoapp.socket, a gente vai pegar e criar um new socket e vai pedir para ele conectar a nossa aplicação. Ela vai estar rodando dentro da máquina local. Então, aqui eu não informo 127.0.1, eu informo o IP local para as aplicações Android, então é NTS02.2. Informo também o número da porta, 12345, que é o número da porta que a gente tem a nosso servidor rodando. Crio também o objeto de saída e o objeto de entrada.
Prontinho, o nosso método conectar, então, ele vai ser chamado uma única vez e vai ser responsável por fazer a conexão com o servidor socket. Implementado isso, vamos criar um método construtor que recebe informações app então como parâmetro. Então tudo que é activity que precisar então chamar um método de dentro do conexão controller, ele vai ter que passar o informações app como parâmetro para dentro dessa classe. Aqui dentro também a gente vai implementar um método responsável por pegar a lista de bicicletas. Esse mesmo método, se a gente olhar dentro da nossa aplicação desenvolvida aqui em NetBeans, a gente pode abrir o nosso conexão controller. Nada mais é do que esse método aqui, o bike lista. Então o que eu vou fazer, eu vou copiar esse método que já está implementado aqui, que já tem a nossa comunicação, e vou colar esse método aqui. Aqui no bike talvez ele dê algum erro, é porque o módulo domínio não foi importado, né? Então é só dar um Ctrl espaço, o array list também não. O out, na verdade não é só out, a gente usa do infoapp. E o in, a gente usa do infoapp também. Pronto, então esse método tá ok para conseguir buscar a nossa lista de bicicletas. Agora a gente tem que continuar desenvolvendo a nossa aplicação para chamar esses métodos aqui. Até o próximo vídeo.